Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Olá, amigos! Estamos de volta no seu feed favorito de podcast para falar do New Orleans Saints. E dessa vez para falar, sim, da tão aguardada temporada regular de 2023. A era Derek Carr começou oficialmente no New Orleans Saints e estamos aqui para falar dela. E eu sou a Jéssica Laís, serei sua host hoje e tenho 3 convidados especialíssimos aqui comigo. A Érica, que já é de casa. E aí, Érica, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Começando daquele tipo de temporada, né? Com um sufoco pra gente entrar no ritmo já do Saints. Mas vamos lá, então. E temos um convidado especial que já foi aqui da casa, nos abandonou, mas sempre volta, né? Meu parente, hein? Meu parente de sobrenome, a gente desconfia que é parente. Marcelo Chaves está de volta aqui conosco. E aí, Marcelo? Aê, voltei! Ó, eu não abandonei não, tá? Eu apenas deixei os trabalhos por um tempo indeterminado, mas aí, sempre que dá, a gente tá entrando em campo. E Jé, eu queria aqui prestar minha homenagem à banda Deja Vu Feat. DJ Juninho Portugal, né? Aquele hit, o que pensa que eu sou, se não sou o que pensou, o que tem a ver? Nada, apenas o nome da banda, que me parece mais um déjà vu, né? Esse começo de temporada do Saints, a gente achando que vamos ter um ataque dos sonhos e mais uma vez é a defesa carregando o piano e trazendo a vitória. Especial já participou aqui de vários desses podcasts na temporada passada e que fala, acho que bem mais de NFL do que a gente, o Lucas Silva. E aí, Lucas, tudo certo? Fala, pessoal, tudo beleza com vocês? Prazer novamente estar por aqui no Ideia Podcast. Eu estive aqui, se não me engano, na episódio 97, junto com o meu camarada Davi Alves, lá do Estado do Brasil. Prazer imenso estar aqui, batendo um papo sobre o New Orleans Saints. Se não é sofrido, não é New Orleans Saints, né? Parece que foi um sufoco ter ganhado dos Titans ontem. Mas uma vitória no fim das contas. E bora falar sobre esse time que faz a gente sofrer, né? Todo santo domingo. E essa é a galera que vai fazer o We That Podcast número 113 para vocês. Vamos lá. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Começando, óbvio, com as nossas redes sociais, @SaintsBrasil09 no Twitter ou no X, chame aí como você quiser. Tem uma galera que tá chamando de Twixter, lá no Twitter. Segue a gente, estamos lá quase todos os dias falando de New Orleans Saints e de NFL. Segue a gente no Mundo Rudete também no Instagram. Nos dê aquela força por lá, naquela rede social das fotinhas, que não sei porque tá virando rede social dos vídeos, mas enfim, segue a gente lá. Também segue a gente no Facebook, se alguém ainda usar, é só procurar por Saints Brasil, a primeira página que aparece na sua busca. E, por favor, entre no nosso novo site, que o Gabriel teve um trabalhão de botar no ar aí em uma semana. Longa história. mundorudete.com. Agora somos .com, é facinho aí, ó, mundorudete.com. Então, entre no nosso novo site, a gente ainda tá ajeitando as coisas, mas as coisas novas já estão por lá. Certo? Então fica aí nosso apelo. E lembrando, segue também a gente no Flor do Superdome, que eu estou lá falando do New Orleans Saints também. Então, Flor do Superdome tanto no Instagram quanto no Twitter. Segue a gente por lá também.
Então vamos falar desse jogo, né? Esse primeiro jogo o Saints jogou em casa, né? Na verdade, quem veio jogar lá em Nova Orleans foi o Titans. E pelo que eu tenho lido aqui, eu dei uma lida entre ontem e hoje, os insiders, né? A galera que fala do Saints lá na gringa, todo mundo falando que teve coisas muito feias, mas teve coisas muito boas. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui nesse podcast. Eu só quero ressaltar um dos muitos artigos aí, muitas reviews que eu li. Uma que eu gostei bastante foi o que a galera lá do Cannon Street Chronicle sempre faz. Eles são lá do Super Bowl Nation, se eu não me engano, é isso? Eu acho que eu não estou falando besteira, deixa eu só ver aqui. Acho que é isso mesmo. É Super Bowl da SB Nation, né? Acho que é Super Bowl Nation que fala. Eles falam muito, eles fazem vários artigos, mas o que eu gosto muito de ler na semana, assim, pós-jogo, é o que eles fazem, o The Good, The Bad and The Ugly, né? Do jogo, para falar do Saints. Porque ali, bem rapidinho, eles conseguem resumir bastante ali o que foi ali o jogo, assim, de uma forma não tão complexa. E o The Good para eles fora na nossa defesa, desculpa, gente, eu tô misturando espanhol. O The Good para eles foi a nossa defesa, que segurou o Titans ali, né, só com 15 pontinhos e sacou o Tannehill três vezes e interceptou o Ryan Tannehill 3 vezes no domingo. O The Bad deles foi a nossa linha ofensiva, que eu acho que vai ser indiscutivelmente aqui o que a gente vai falar mais mal essa semana. E o The Ugly foi o nosso jogo corrido que a gente debateu hoje, segunda-feira, naquele nosso grupinho especial de WhatsApp que todos aqui que estão participando estão. A gente falou muito do nosso jogo corrido. Eu quero ver o que essa galera vai ter coragem de falar, que falou no WhatsApp, vai ter coragem de falar aqui no podcast. Então, vamos lá, vamos para alguns números aqui que tem nesse The Good aqui da nossa defesa. Então, o New Orleans Saints segurou o Tennessee Titan fora da endzone ali, né? Não conseguiram chegar na endzone e interceptaram o Ryan Tannehill 3 vezes. O Tannehill completou 47% dos seus passes e foi sacado 3 vezes e ele lançou menos de 200 jardas. E ele, Derek Henry, né, que eu acho que era a minha maior preocupação assim antes do jogo, ele só teve 63 jardas corridas. Então, a nossa defesa segurou muito, muito bem o Derek Henry ali. No começo do jogo nem tanto, mas depois foi desandando, o negócio foi se encaixando e isso foi ótimo. E o Demario Davis, ele teve 10 tackles no total. O Carl Granson teve 1 sack e meio. Paul Sadibble teve aquela interceptação no terceiro quarto crucial para a gente garantir a nossa vitória, né? E também o nosso rookie aí, que para mim, já vou falar que já foi o destaque aí do jogo, o Brian Brzee, que tava todo mundo meio que, e aí, como será que ele vai jogar? Como será que ele vai jogar? Ele conseguiu, né, seu primeiro meio sec ali da carreira como o New Orleans Saints. Então é isso aí que eu quero destacar aqui, por The Good aqui. Então vamos já começar, já aqui nesse embalo aqui, vamos começar com um convidado que não faz tempo que não fala conosco. Marcelo, o que foi o bom para você ali do Saints? Fale para nós, por favor. Eu até comentei, né, lá no grupo que eu gostei muito de ver que o Michael Thomas voltou. Pelo menos, né, nesse jogo a gente não pode colocar muita expectativa, né? Ainda não sabe se a saúde dele tá 100% pro resto da temporada, mas enfim, não sou eu que vou ficar zicando aqui não. E ele foi a bola de segurança em diversas situações ali do Derek Carr. Gostei demais de ver que ele tá de volta. E gostei também muito do Derek Crack, tá? Aquele toque na bola dele pro touchdown do Shahid, coisa linda. Achei que ele saiu muito bem das pressões. Só foi alguns momentos ali, né, de pane, como aquela interceptação dele, que ele depois foi lá e assumiu a bucha, falou, fiz besteira mesmo e é isso aí, vida que segue. O que eu achei muito legal, uma postura muito digna, né, sem ficar inventando desculpinhas, sem não sei o quê. E a tônica de sempre, né, já há várias temporadas. A defesa se mantém sendo aquela defesa em que a gente pode acreditar. A defesa que faz com que o torcedor do Saints confie que esse ano tem playoff.
apesar de ser a primeira semana, a gente teve muito problema no ataque. E, enfim, é um pouco prematuro às vezes, né? Até fazer algum tipo de previsão. Mas com essa defesa aí, ela jogando essa bola a temporada toda, basta a gente ter um ataque minimamente decente que o playoff vem sim. Lucas, e pra você, o que foi o destaque positivo aí dessa vitória de 16-15 do Saints? Então, eu gostei bastante, como o Marcelo falou, do retorno do Michael Thomas, retorno sólido, ok, eu achei interessante. Acima de tudo, eu acho que o que eu mais posso destacar aqui é a atuação da defesa como um todo, em especial o nosso excelentíssimo Marshawn Lattimore. Toda a equipe do secundário também jogou bem, eu senti que jogou bem, tanto Lattimore, Alontae Taylor, Paulson Adebo e Marcus May também, ambos tiveram pelo menos interceptações que foram importantes. Também o Ryan Tannehill passando a bola foi um desastre. Isso colaborou para que a defesa do Saints fosse o principal destaque dessa partida, né? O que eu posso dizer no lado ofensivo da bola, o Derek Carr para mim foi sólido. Acho que ele jogou bem, pelo menos teve um primeiro tempo ok, tirando algumas leituras ali bem questionáveis, e eu tuitei isso ontem mesmo, durante o jogo, o camarada comentou que ele estava lento em campo, mas acho que dá para até entender, já que o jogador está se acostumando a um esquema novo de ataque, está pegando o ritmo de uma equipe nova. Acho que dá para passar um pano, pelo menos, para essa semana 1. Mas, a princípio, eu também gostei do Chris Olave. Fiquei com medo dele ter se machucado, mas, graças a Deus, não foi nada demais, foi só um susto. E sempre muito importante para esticar jogadas, atuando, achando espaços no meio da defesa do Titans, puxando a equipe para a lateral do campo. Isso foi importante até justamente na construção das jogadas, em especial no touchdown do Saints ali com o Rashid Shaheed, que teve uma redenção no meio do jogo, né? A primeira bola da partida, ele sofre um fumble que o Amani Hooker recuperou e ainda conseguiu marcar o primeiro, pelo menos o único touchdown na partida, garantindo uma vitória importante para Nova Orleans. Deixa eu só complementar aí uma coisa que o Lucas falou sobre a má atuação do Tannehill passando, mas e aí reforçando o que você falou sobre a defesa, mas porque a linha defensiva também ontem não sujou nem a barba. Jantou muito fácil a OL do Titans, e o Tannehill também jogou vendo a pressão chegar praticamente o tempo todo. Érica, e você, o que você tem de pontos positivos aí dessa partida do Saints? É impossível não falar da defesa, né? Eu acho, para não ser redundante com o que todo mundo já falou, eu acho que especialmente ali na red zone foi bem, bem perceptível, porque, né, o Titans não marcou touchdown. Que é aquela coisa, assim, a defesa, como é que eles falam? Bend, button break, sabe? Tipo, vai dobrar, mas não vai deixar os caras, de fato, pontuarem touchdown e tudo mais. Então, eu achei que foi bem... Foi muito bom de ver, foi revigorante de ver a defesa jogando tão bem assim, depois do ano passado ter sido meio... Tava tudo desfalcado, mas mesmo assim não foi muito bom a defesa, né? Mas além disso, como o Lucas falou do Shaheed também, que ele teve aquela jogada no primeiro lance do jogo, né? Que uma coisa que eu gostei, que eu tava pensando agora, é que ele teve uma recuperação muito boa durante o jogo, né? Que acho que ele foi um dos jogadores com mais jardas recebidas. Posso estar errada, mas eu tenho aqui na mão já pra ver. Ele teve 89 jardas de recepção em 5 recepções, um touchdown. E ele também ajudou no jogo corrido, né? Um pouco, que também não foi muito, a gente vai falar sobre isso depois, eu acho, porque a gente não gostou. Mas o jogo corrido não funcionou muito, mas como ele também sendo o retornador e tudo mais, ele corre muito bem. Então ele foi o segundo jogador com mais jardas também no jogo corrido. Mas eu gostei bastante de ver essa recuperação dele, sendo um jogador tão jovem e com pouca experiência, né? Porque ano passado ele jogou só nos times especiais. Então, pra mim, esses são os dois pontos principais, assim, que a gente viu na partida. Rashid Shaheed, inclusive, é o único touchdown da partida, tanto do lado do Saints quanto do lado ali do Titans. Então, eu tenho ele no Fantasy, mas ele estava no meu banco.
Chorei. Chore se você chorou também. Mas, belo destaque também. Alguém tem algum ponto negativo do nosso ataque aí para falar, para dar uma equilibrada? Por onde a gente começa? Tá. Acho que o ataque como um todo não foi tão bem assim. Achei que não rendeu tão bem quanto pelo menos se esperava. Muito por conta. Primeiro ponto, acho que foi algumas tomadas de decisão do próprio Derek Carr. Como eu falei, o saldo da estreia dele é positivo, mas eu senti, como eu falei, eu senti que ele estava meio lento em campo, também pegando a química, todo o feeling, né, da equipe nova, de um ataque novo, do jogo, né? Também algumas decisões erradas, eu senti que às vezes ele travava muito, pelo menos para o Michael Thomas ou para o Chris Olave, e faltava opção para ele pelo menos se livrar da bola, ou escapar do pocket, escapar da pressão, e muitas vezes isso culminou em um sec, e muitas vezes, como aconteceu pelo menos nos minutos finais do primeiro tempo, uma interceptação justamente para o Amani Hooker. Segundo ponto, jogo terrestre que basicamente inexistiu. É claro que o Alvin Kamara não estava presente, e o Kamara faz muita falta, justamente por ser esse running back de versatilidade. Ele não é aquele cara bombado, mais de força bruta, mas é um cara que consegue achar jogadas, pelo menos costurando boa parte da linha defensiva adversária. O Jamal Williams até que apareceu bem dentro do que dava para fazer, porque não tinha muito para correr com a bola. O Jamal Williams não é também um power back, mas claro que o principal ponto negativo foi justamente a linha ofensiva, né? Que eu fiz questão de perguntar no Twitter se o Trevor Penning se por acaso ele fosse jogador de futebol americano, eu queria saber qual ele era, né? Porque, cara, por vezes o Derek Carr apanhou justamente do lado esquerdo da linha ofensiva, justamente o lado que o Trevor Penning deveria estar cobrindo, e apanhou, seja para o Danny Coulter, e justamente para o Arden Key, que tiveram até desempenhos defensivos interessantes na primeira semana. Mas, cara, o Trevor Penning, eu tinha feito a previsão de que o Saints ia draftar ele, mas sabendo que ele não seria aquele cara que chegaria para resolucionar. O Saints draftou para suprir a posição, porque realmente precisava de um tackle para suprir a saída do Terrell Armstead. E aí veio esse cara aí, que tem um porte físico ok para uma linha ofensiva, mas briga com o jogador. O técnico não tem impulso para tomar uma decisão, para dar uma punição mais disciplinar no Trevor Penning. Foi uma piada no ano passado, e o primeiro jogo da temporada ele totalmente perdido, sendo engolido pela linha defensiva do Tennessee Titans. Trevor Penning é uma piada, e quem paga o pato é o torcedor. Antes de continuar falando do ataque, só vou fazer um pequeno aqui, só falar um negócio da defesa, que o Peyton Turner machucou, o nosso defensive end machucou de novo, novamente, mais uma vez. No primeiro jogo foi uma turf toe, né, aquele problema no dedo, e talvez ele vai ter que operar, segundo o Rappaport lá, né, então vamos aguardar mais notícias. Então, falando assim, agora voltando para o ataque, a linha, ela deixou o Derek Carr ser sacado 4 vezes. 4 vezes. E não fez nada, igual o Lucas falou, não fez nada para ajudar o nosso jogo corrido. O Trevor Penning foi, eu acho que, se você fazer uma busca ali no Twitter, acho que foi o jogador mais citado por torcedores, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, na gringa, que tava no meio do segundo quarto, já tinha gente falando, pelo amor de Deus, inclusive eu, pelo amor de Deus, tira esse homem dessa linha, né? Mas não, eu não sei o que aconteceu no intervalo ali, um ajuste que foi feito no intervalo, e parece que no terceiro quarto o cérebro dele funcionou, e ele foi um pouco melhor do que nos 2 primeiros quartos ali do jogo. E para você, Érica, qual foi o destaque aí negativo desse nosso ataque? É impossível não falar do Penny, né? Porque eu acho que além dele,
E que eu também acho, porque eu sou uma pessoa que tento ver sempre o copo meio cheio, né? Eu acho que é uma questão de adaptação e tudo mais, mas eu também posso estar errado. Eu acho que além dele, o jogo corrido, né? Que também vai na conta da linha ofensiva e do fato que a gente tá sem o Camara por mais 2 jogos além desse primeiro. Mas mesmo assim, com o Jamal Williams, que foi um jogador muito bom na temporada passada, todas as temporadas que ele teve na liga, poderia ter tentado mais jogadas pelo chão. O Tyson Hill também acho que participou muito pouco. Eu acho que é aquele mesmo problema de sempre do Peter Carmichael, de que as chamadas são muito... ele não sabe aproveitar bem os jogadores dele na chamada, sabe? Então... eu acho que são esses os pontos principais, assim, além do óbvio, do coitado do Trevor Penning, mas que de fato teve um ajuste ali depois no meio tempo que auxiliou um pouco mesmo. E você, Marcelo, diga aí o que você tem a dizer sobre Pete Carmichael e Trevor Penning. Diga para a nossa audiência, por favor. Eu digo e repito sempre, né? Fora Carmichael! Eu acho que ele tá muito aquém de um trabalho digno como coordenador ofensivo. E a Erika já esmiuçou aí de maneira excelente. Eu não gosto muito da maneira como ele chama os jogos. Então, vamos ver se com um quarterback decente, se isso vai mudar ao longo da temporada. Mas ontem realmente a gente viu... durante o jogo eu pedia mais jogo corrido, ok? A defesa do Titans sabe fazer um bom trabalho contra o jogo terrestre e isso talvez tenha dificultado um pouco mais. Mas a prova é que o próprio Taysom Hill teve pouquíssimos toques na bola, né? Então... ou seja, em determinados momentos, principalmente no primeiro tempo, onde o Penning estava sofrendo bastante, o lado esquerdo sofrendo bastante ali e a pressão entrando toda hora, ali eu acho que era o momento de tentar uma jogada, alguma coisa diferente, de repente uma corrida que ganhasse muitas jardas poderia virar a chave, né? O momento do jogo, e isso trazer uma certa vantagem, como aconteceu em jogadas mais explosivas, né? E era aquilo que a gente estava precisando para poder entrar de fato no jogo. E aí, uma coisa que, pelo menos para mim, acho que ele demora demais para fazer esses ajustes. Foi um primeiro tempo todo até conseguir corrigir esse problema e colocar apoio lá para o Penning, colocando um running back, colocando um tight end para poder ajudá-lo ali do lado esquerdo. E aí o Derek Carr teve um pouquinho mais de tempo, e com um pouquinho mais de tempo ele foi lá e cozinhou. Enfim, eu tenho minhas grandes ressalvas com o Carmichael, mas acho que a gente tem bons talentos nesse ataque que podem pesar a nosso favor e equilibrar um pouco essa balança, onde de um lado está a ruindade do Carmichael e do outro está o talento dentro de campo. A galera falando do Jamal Williams, igual a Erika falou, o Jamal Williams teve mais de 1.000 jardas corridas ano passado no Lions. Então, óbvio que não vamos compará-lo com Alvin Kamara e etc., mas a gente sabe que ele pode entregar, né? É só a gente ter uma linha ofensiva melhor ali que ajude nos buracos, né? Não seja uma peneira, que eu acho que o jogo corrido vai entrar. Mas eu quero destacar uma coisa positiva, e até o Caio tinha comentado hoje de tarde, que o jogo aéreo melhorou. Vocês acham que isso se deve ao Derek Carr finalmente sendo aquele quarterback confiável, que tem braço para jogar a bola, né, ali, que ele sabe que a bola vai viajar o tanto que tem que viajar até chegar no seu recebedor ali? O que vocês acham? Peraí que deu uma cortada aqui, eu não consegui ouvir. Pode repetir a pergunta, Jéssica? Não, eu quero falar assim, até que o cara comentou hoje de tarde, Lucas, que o jogo aéreo melhorou, né?
se vocês acham que é por causa do Derek Carr ali, né? A gente finalmente tem um quarterback decente, digamos assim, e até do próprio Pete Carmichael confiar um pouco mais no quarterback que tem ali. O que vocês acham? Sim. Olha, é claro, dada as devidas proporções, o Derek Carr perto de Andy Dalton, James Winston, Trevor Siemian, Ian Book, Taysom Hill, ele é o Tom Brady. Tá? Eu acho que parte desse nível. O ponto que sempre que me deixa com uma pulga atrás da orelha ao longo dessa temporada sobre Derek Carr e o New Orleans Saints é qual Derek Carr nós vamos ver? Um Derek Carr que consegue ser minimamente efetivo, não a nível de quase MVP, que foi aquela temporada, se eu não me engano, de 2016, antes dele se machucar, mas que consegue ser importante e ser, como eu falei, minimamente competente para ganhar jogos, ou um Derek Carr que depois daquela lesão se tornou um cara extremamente criticado, questionável, acho que é a melhor palavra, quanto a sua capacidade de jogar futebol americano, porque é um cara, como eu falei, um cara que tem muitos problemas com turnovers, pelo menos depois da sua lesão em 2016, teve problema com turnovers, por mais que tentou manter certa constância aérea. É um cara que também tem algumas dificuldades também, justamente, também porque pegou um time meio esburacado dos Raiders, mas assim, se tratando do jogo ofensivo, a gente via que o Sean Payton, justamente quando ainda tinha Drew Brees e tinha uma equipe, um jogo aéreo ok, interessante, tendo Michael Thomas saudável, já teve Emmanuel Sanders, mas ainda assim que conseguiria distribuir a bola para alguns alvos interessantes, como o Tre'Quan Smith, como me recuso a falar Kirk, pelo amor de Deus, mas o Deontay Hardy, também com uma boa dupla de running backs, conseguia espalhar a bola ao longo do campo, para pelo menos esticar o campo, esticar o ataque e conseguir já ser produtivo. Primeiro jogo a gente viu um pouco disso, o Carmichael confiando mais no Derek Carr. Claro que a volta do Michael Thomas faz total diferença nesse time. Se eu não me engano, mais cedo, a Catherine Terrell, que é a insider do Saints pela ESPN, disse que o próprio Derek Carr fez questão de elogiar o Michael Thomas, porque ele faz diferença no ataque. É um cara de nível diferente, abre aspas. É um cara de nível diferente. Ele me lembra muito da Davante Adams e a forma como ambos abordam o jogo. Você tem um cara que consegue atuar pelo slot, você é um cara que também tem um porte físico ok, para você conseguir jogadas pela lateral, esticar um campo, esticar o ataque. E, é claro, eu acho que assim, ter pelo menos um homem a mais interessante, seja esse cara, o E.T. Perry, que não jogou, também poderia ser interessante até para explorar mais rotas curtas, rotas médias do campo, considerando que o Lave ele é um cara de mais uma ameaça vertical. O Michael Thomas é um cara de posse, pode fazer algumas contested catch, como, por exemplo, foi a primeira jogada dele em campo. O primeiro passo do Derek Carr foi do Michael Thomas, uma contested catch na lateral do campo, conseguindo uma primeira descida. Eu acho interessante. Mas o que me pega é qual Derek Carr nós vamos ver ao longo da temporada. Precisa haver alguns ajustes, é claro, mas eu acho que dá para confiar por enquanto. É muito cedo, mas vamos com calma. Dá e não dá ao mesmo tempo. Você, Erika, confia em Derek Carr? Difícil, hein? Porque é bem isso, a gente não sabe qual Derek Carr a gente vai receber no dia, sabe? Depende dos alinhamentos dos planetas, da lua, do signo que tá não sei aonde, porque, tipo, tudo bem, o Raiders é extremamente caótico. Tem uma parcela de culpa nisso tudo. Mas o Derek Carr também não tem uma... Não é bem... não é bem organizado mentalmente, digamos assim. Ele não consegue manter uma consistência boa. Então tem dias que ele tem o melhor jogo da história dele, e aí tem outro jogo que quando tu vê, ele tem os erros mais infantis do mundo, sabe? Então, eu acho que para um primeiro jogo, com um time novo, foi um bom jogo pro Derek Carr. Levando em consideração que é uma OL nova, são novos recebedores, é um novo playbook, tudo isso é muito novo para ele ainda. E uma OL como tava também, né? Que não ajudou em nada. Mas
não dá pra confiar muito ainda. Não dá pra gente já botar tanta fé nele assim ainda. Eu deixo meu pé atrás porque desses todos os anos acompanhando a NFL e acompanhando ele nos Raiders, é impossível de botar minha mão no fogo por ele. Marcelo. Eu já coloquei o apelido, né? Pra mim, Derek Crack. Tirando a empolgação de lado, de ver um quarterback razoável no ataque do Saints depois de tanto tempo, olha, eu tenho essa opinião já há um tempinho aí, que é o seguinte: o Raiders, como a Erika falou, era zoadíssimo. E aí o Derek Carr tinha que carregar aquele time praticamente nas costas. Para fazer isso, ele não é um quarterback desse nível, né? Pouquíssimos são. Dá para contar nos dedos da mão. Agora, de uma mão, né? Para falar a verdade. Agora, para um time como o Saints, que ontem, por exemplo, a defesa novamente ganhou o jogo, aí ele consegue fazer aquilo lá. E aí, fazendo aquilo ali, eu acho que tá de ótimo tamanho. Eu tenho mais medo do coaching staff do que do Derek Carr, para ser bem sincero, tá? O Shanahan chegou num Super Bowl com o Jimmy Garoppolo. E ontem passou o carro, passou o trator no Steelers com o Brock Purdy. Então, assim, se você tem um plano de jogo bem definido, um coaching staff ali ligado no jogo, que faz as modificações na hora certa, os ajustes, sabe, fazer a leitura, cara, esse ataque aí é surreal já, né? Com Thomas saudável, com Olavinho, com Shaheed, com Camara de volta, pô, é brincadeira. Então eu confio muito mais no Carr do que, de fato, em quem tá do lado de fora do campo ali. Outra coisa que eu queria falar, ontem assistindo, né, a transmissão lá dos Estados Unidos, para quem não tem o aplicativo oficial, a transmissão foi da CBS e, cara, o que eles falaram do Penny, toda hora que ele precisava de alguém ali para ajudar ele na cobertura ali, na cobertura, nos bloqueios, etc. Se a galera da transmissão tava vendo isso, eu fico assim, como que os técnicos não estavam vendo, né? Mas fica aí o destaque. E também falar bem do meu mano, Von Johnson aí, né? Que foi muito bem ontem no jogo, sempre que foi preciso, foi acionado, ele correspondeu. E alguns números aqui interessantes que eu esqueci de falar no começo. Já das passadas, Ryan Tannehill, 16 tentativas acertadas de 34, 198 jardas, 3 interceptações. Derek Carr, 23 tentativas acertadas de 33, 305 jardas, um touchdown e uma interceptação. Jardas corridas, o Derrick Henry teve 15 corridas para 63 jardas, o Jamal Williams teve 18 corridas para 45 jardas e jardas recebidas. DeAndre Hopkins teve 7 recepções para 65 jardas e Chris Olave, meu bebezinho, coisa fofa da boy, 8 recepções para 112 jardas. Então o Saints também a defesa conseguiu segurar o DeAndre Hopkins. Então, mais um ponto positivo da nossa defesa aí, conseguindo segurar o jogo aéreo também. E o Henry, né, o Gé? O Henry foi praticamente anulado ali. Teve um bom primeiro quarto, uma boa corrida no final do segundo e depois a defesa engoliu ele. E é a grande arma do Titans. E sem ele, o Tannehill precisou lançar a bola. E aí deu no que deu. Tannehill, que inclusive que se segure aí, porque daqui a pouco vai pro banco. Vai virar reserva, porque pelo amor de Deus, o cara é sem condições, hein? Não, mas desse ano o Tannehill não passa, não, mano. Pelo amor de Deus. Não, dá dó de jogar. Ontem mesmo, vendo contra o Saints, cara, foi inacreditável.
E outra. E aí, ô, Lucas, dá pra comparar o Derek Carr pela atuação do Tannehill, porque o Tannehill teve, eu acho que os números comprovam isso, eu vi alguém falando isso, o Tannehill teve praticamente a mesma quantidade de pressão que o Carr teve no jogo, e o Tannehill fez aquilo lá, 3 interceptações, um jogo bem pior, e o Carr já conseguiu sair muito melhor do que ele. Não, exatamente, pô, eu acho que a pressão foi igual nos dois lados, né? A gente tá falando de um front seven dos Titans que é muito interessante, muito forte também. Eu particularmente gosto. Mas vence. Eu acho que o Derek Carr teve mais juízo, teve um pouquinho mais de sorte do que o juízo. Eu acho que poderia ter ampliado o marcador ainda no primeiro tempo e não ter feito o torcedor ter sofrido o que sofreu. Mas no fim das contas, acho que comparando os dois, o Ryan Tannehill fez o Derek Carr parecer um jogador acima da média, tá ligado? E outro número que eu quero destacar é algo que o Saints sofreu muito, acho que nas últimas 2, 3 temporadas, são as faltas. E nesse jogo o Saints cometeu 7 faltas para perda de 45 jardas e o Titans cometeu 6 faltas para perder também 45 jardas. Então não foi tão complexo, tão ruim quanto foi, digamos, ano passado, por exemplo. Mas é algo que ainda me preocupa porque teve uma falta ali que o wide receiver do Saints cometeu, não lembro o nome agora dele, que a gente estava falando dele hoje de tarde, meu Deus do céu. Kirkwood. Isso, Kirkwood. Ele matou a jogada. Era um drive ali, a jogada ia virar um first down ali. Ele simplesmente matou a jogada segurando com hold, entendeu? E ele não é um rookie para fazer esse tipo de jogada. Ele já tá ligado, entendeu? E a galera tava até falando que será que o A.T. Perry é tão burro quanto o Kirkwood? Porque não sei, porque lembrando que o A.T. Perry tava saudável, mas não entrou na lista ali dos ativos ali, por questões de não caber ali no tanto que tem que ficar jogadores, etc. Então, acho que vale a pena dar uma chance pro menino A.T. Perry, que foi muito bem ali na pré-temporada, né? Não sei o que vocês acham. Mas é que hoje o A.T. Perry ele não entra na cota, né? A cota de jogador meia boca que o Saints segura aí há temporadas e a gente não sabe o que eles estão fazendo lá ainda. Inclusive o meia boca... Trecão! Eu ia falar dele. Inclusive o Trecão Smith tá na IR, vai ficar aí 4 jogos, né? IR, eu acho que são 4 jogos, né? Pelo menos, no mínimo. E não sei porque ele tá no Saints. O Saints deve estar pagando o plano de previdência ali dele, o plano de saúde. Ele deve ter algum segredo obscuro ali do Dennis Allen ou do nosso GM, porque não faz absoluto sentido nem o Kirkwood nem ele ainda estarem nesse elenco do Saints, sendo que a gente tem outras opções aí muito melhores. Assim, eu não sei, eu acho que como já dizia um velho sábio, né? Se investigar direitinho, talvez seja esquema de aposta, porque nada explica em 2023 Tre'Quan Smith ainda ser jogador do futebol americano do New Orleans Saints. E o Keith Kirkwood, que não é nada demais, nunca foi nada demais, é bem fraquinho mesmo. Acho que dá para, se duvidar, dá para nos montar só um corpo de recebedores com os piores wide receivers da história do Saints. Só o Keith Kirkwood entra fácil nessa lista, cara. Não tem condição. Mas a gente sempre foi assim, o Saints. É que antes tinha o Breeze pra meio que não mostrar tanto a falta de talento dos recebedores, né? Sempre teve esses malucos que não jogavam nada. Mas a Jéssica falou das faltas, né? A gente deu sorte porque a arbitragem estava do nosso lado, finalmente, né? Mas foi uma arbitragem... Verdade. Eles deram uma saltada ali no Titans. Não, mas no geral, eu achei a arbitragem bem ruim. Tipo, pros dois lados. Porque teve aquele fumble do Derek Carr que eles deram como passe pra frente, que não era passe pra frente. Não tinha posse nenhuma de bola. E teve alguns outros lances também do Saints que ficou, tipo, que não era falta e deram falta. E, a arbitragem era ruim, mas nos ajudaram, que é um milagre também. Então, por que eu brinco com essa parada de déjà vu? Porque, assim, há quantas temporadas a gente fala que o Saints tem problema de falta
pelo menos na primeira metade da temporada. Isso não é problema de jogador, porque assim, o time sofreu algumas mudanças e o problema tá lá. Então, o problema não é do jogador, o problema é de quem tá lá fora do campo. Esses problemas que a gente viu ontem, alguns, né, são os mesmos problemas que acontecem sempre. Então, a gente não vê evolução em certos aspectos nesse time e isso dá uma desanimada, porque parece um filme que está se repetindo. Que parece que vai chegar no final da temporada e a gente vai perder da mesma maneira dolorosa num playoff, sei lá, no último minuto para... não quero nem falar disso aí, pelo amor de Deus. Como foi bem dito, né, a arbitragem desse jogo foi péssima, foi para os dois lados, né, eu acho que, e de novo, né, o problema do Saints tem sido faltas, e excesso de faltas muito burras, por sinal. O Gesualdo cometeu se não me engano, uma falta durante um ataque do Saints que estava caminhando muito bem, e acabou, o Saints teve que entregar a bola de volta, mas o ponto ruim justamente também foram as faltas defensivas, né? Porque por mais que a defesa estava jogando bem, a defesa de fato fez o seu papel para garantir uma vitória em meio ao rendimento baixo do ataque, faltas idiotas foram cometidas, seja pelo Alonso Taylor, seja por parte do front seven, seja por parte também ali pelo meio de linebackers. Inclusive também vale destacar que o Peyton Turner saiu machucado nesse jogo. Não que o Peyton Turner seja um jogador muito bom, mas é uma peça ali dentro da rotação que contribuía. E, cara, reclamar do Saints sobre faltas é chovendo molhado para mim, tá ligado? Não precisa haver uma mudança de disciplina já faz tempos. O Dennis Allen sabe muito bem disso, até porque ele era o coordenador defensivo durante todos esses anos do Saints, agora virando também o head coach a partir da última temporada. Enfim, uma hora, como de novo, que já aconteceu na última temporada, as faltas vão fazer o Saints perder um jogo. E semana que vem tem um clássico de divisão importante, né, que é contra a Carolina. Lembrando que todo mundo ganhou, todo mundo não, né? Porque o Falcons foi versus Carolina e o Falcons ganhou. Lembrando que o Falcons ganhou, o Buccaneers ganhou e o Saints ganhou, menos o Carolina Panthers, que eles jogaram versus, foi uma disputa ali da divisão. Então, essa divisão é ruim? Essa divisão tá zoada? Tá. Então a gente vai ser igual ano passado. Cada vitória conta, principalmente vitórias dentro da própria divisão, que é o critério de desempate ali para ir para a pós-temporada, né? Para ir para os playoffs. Então, cara, esse ano vai ser guerra, vai chover sangue ali para essa divisão para ver quem que vai. Lembrando que ano passado, Buccaneers que foi, e foi com recorde negativo, se eu não me engano, para os playoffs, né? Então, vocês veem a situação que tá a divisão. Então vai ser briga de faca ali o negócio, né? Who brought a knife to a gunfight, vai ser a expressão que eles usam em inglês. E outra coisa que eu quero falar aqui, que eu tô vendo o Jeff Duncan falando aqui, que ele tava assistindo o tape ali, quero falar do meu mano Zach Ball, que bloqueou um punch, foi um punch? Foi um punch, né? Never punt, e quem estava no Superdome ontem, ninguém mais, ninguém menos que ele, né? O nosso bloqueador de punch oficial, que eu nunca lembro o nome, como que é o nome, gente? Corta aí, corta isso aqui, Caio. Steve Gleason. Isso, Steve Gleason. Eu lembrei da cara dele. Não corta. Corta isso, cara. Caio, corta isso. Então, Steve Gleason estava ontem lá no Superdome e meu mano Zach Baum, que joga muito bem nos special teams, foi usado na rotação ali da linha defensiva como linebacker. Segundo o Igor, o Saints ainda não sabe usar Zach Baum ainda direito ali na linha, mas foi usado e bloqueou um punch aí. Fica aí o nosso agradecimento especial para o menino Zach Baum. E também falar dos nossos special teams, né? Que, pelo amor de Deus, a gente trocou de punter, a gente trocou de kicker e tava todo mundo, meu Deus, e agora como vai ser, né? Nosso punter rookie de 30 anos, australiano,
né? Com aquele cabelo horroroso, aquele corte de cabelo ridículo. Mas os punts dele ontem não tenho nada a reclamar. Foram muito certeiros. E também do nosso menino Blake Grubb, que está aí substituindo o Will Lutz, que foi para Denver, né? Numa troca, ganhamos uma escolha de 7ª rodada do draft. Muito obrigada, Sean Payton, porque o Will Lutz errou, acho que um field goal ontem e um extra point lá no Broncos. Inclusive um field goal de 55 jardas que ele errou. Enquanto o Blake Grubb aqui no Saints acertou os três field goals que ele tinha, inclusive um de 52 jardas e o extra point ali depois do touchdown. Então, primeiro jogo, por enquanto, está aprovado o nosso kicker e o nosso punter. A não ser que alguém tenha algo a dizer a respeito. E o Lutz perdeu um extra point e um field goal, e o Broncos perdeu por 17-16, hein? Exato. O New Orleans Broncos perdeu ontem, inclusive, né? Então, fica aí. O Orleans Broncos, que foda. Fica aí o asterisco, fica o questionamento. E, por favor, torcedor do Saints, ponham na cabeça de vocês que nos escutam, as 100 pessoas que nos escutam semanalmente, Sean Payton não queria mais ficar no New Orleans Saints. Eu sei que dói, eu sei que é triste, eu sei que é dolorido. Ele não queria ficar. Não adianta vir no Twitter e falar assim, mas Sean Payton faria milagre com Michael Thomas e Derek Carr. Ele não quis ficar. Ele tinha proposta para ficar. Todo mundo queria que ele ficasse. Ele não quis ficar. Ele falou numa entrevista para Kay Adams, que ele é BFF da Kay Adams. Eu também. Você é outro cara, né? Eu também, pô. Que isso? Ninguém entende mais de Kay Adams no Brasil do que o Lucas, tá? O Lucas, o dia que, sei lá, Kay Adams fazer alguma coisa com podcast, que ele desmaia. Mas claro uma coisa, a Kay Adams é o grande amor da minha vida. Eu quero que ela pise no Brasil para levar ela para o jogo do Corinthians, só isso. É bem capaz ela vir se tiver um jogo. Inclusive, aí, ouvintes, rola um boato que vai rolar um jogo aqui na NFL no Brasil até 2026. Então, preparem o bolso, preparem a grana aí, que vai ser pior do que arrumar ingresso pro show da Taylor Swift. Amo Taylor, do novembro é nóis. Mas vocês fiquem preparados. E continuando falando do Sean Payton, ele falou numa entrevista antes aí da temporada começar que ele pediu para sair, ele quis ficar um ano fora e ele sabia que ele ia voltar para a NFL depois desse ano, mas não ia voltar para o Saints. Então, amigo, põe na tua cabeça isso. Sean Payton, obrigada pelo Super Bowl, obrigada aí pelos anos, por tudo, etc. Vá com Deus, siga o teu caminho. É isso. É só isso que eu tenho para falar. Mas ele queria sair da zona de conforto. Eu não tiro muita razão dele, não. Mas sabe o que é o mais doido? A gente vivia pedindo o Russell Wilson no Saints e agora o Sean Payton montou um Saints com o Russell Wilson, só que em Denver, né? Isso aqui é maluco mesmo. Ressuscitou o Russell Wilson falando nisso, né? Ontem, pelo menos, o Russell Wilson tava on fire. Tava. Mas mesmo assim perderam. Eu queria passar uma trivia aí pros ouvintes, que o nosso glorioso Lou Hadley, o cara já foi montador de andaime, já teve um estúdio de tatuagem, e aí depois foi para os Estados Unidos e foi jogar futebol americano. Doideira, viu? Que isso? É o Jamie Vardy australiano? Que porra é essa, velho? Pô, tu não sabia dessa... O Lucas que eu realmente não sabia dessa informação. Gente, o Lucas que é uma das pessoas, assim, siga o perfil dele, porque é fantástico. Ele traz, assim, histórias maravilhosas do esporte. O cara é um almanaque. Que isso? Pô, eu estou me sentindo aqui, sei lá... Eu te trazendo uma história que você ainda não sabe, é maluquice aqui. Tem que informar também a todo mundo, né? Que eu fiquei fora da última temporada da NFL, né? Muito por conta do trabalho e tudo mais. E, cara, depois que tivemos o NFL em Brasa, eu me vi no direito, no dever de... Mano, todo mundo falando, eu tô fora, não, eu preciso voltar a falar da NFL. E eu fiz a melhor analogia possível. Sabe aquele jogador que se machuca no início da temporada, perde toda a temporada, na próxima, quando ele tá inteiro, ele quer jogo, ele quer voltar a jogar e quer voltar com tudo? Então, este sou eu, na minha 16ª
16ª temporada de futebol americano. E, cara, é isso, tá ligado? Mas, assim, o Lou Hadley, ele é o sujeito mais horroroso do futebol americano. Não digo em habilidade, eu digo em feiura, porque 30 anos nas costas, calouro e mullet, não pode parar. Tá na época errada. Eu não defendo mullet, acho ridículo, desculpa aí. Não defendo. Se você usa mullet aí, não vou andar com você, não vou pegar na sua mão, não vai falar comigo. É isso. Érica, fique à vontade, por favor. Hoje e se a Taylor Swift aparecer de mullet? Pode, porque ela é a indústria da música, entendeu? Ela, mas como eu sei que ela tem um negócio chamado juízo, ela nunca vai fazer isso comigo. Eu ia falar que tudo bem, mullet é uma coisa horrorosa mesmo. Mas ele tá longe de ser o mais feio da NHL. Porque, pelo amor de Deus. Eu falei NHL, NFL. Desculpa, gente. Começou a temporada da NHL agora, então eu vou toda hora confundir os nomes. Nossa, eu também confundi, né? Porque. Mas eu ia falar que alguém no nosso grupo ali dos VIPs do Saints do Brasil chamou ele de Psicopanther. E eu não sei quem, não lembro quem foi. E é exatamente isso, sabe? O maluco tem tatuagem em tudo que é canto do corpo, aquele mullet, aquela cara de malvado, sei lá, sabe? E eu gostei muito da atuação dele, eu gosto muito da história dele toda também, porque é muito, muito legal de ver. Acho que é isso, né? Alguém tem mais alguma coisa pra falar do jogo? Eu tenho. Pode vir, porque o campeão voltou a arrogância soberba. Carolina Panthers. É só isso mesmo. Desculpa. Dito isso, acabei de zicar o Saints. Se semana que vem o Saints perder, a culpa é minha, você pode ir lá me xingar. Eu só não vou jogar isso nas tuas costas, porque a gente vai ter Brian Burns versus Trevor Penning. Então, tipo. A chance de dar errado é muito grande, né? Então, assim, é só por isso que eu acho que você não zicou, não. Deus do céu. Eu quero falar, eu sei que a galera não sei se ouve, mas pro Davi Alves do Endzone, se ele continuar zicando Saints, eu vou fazer teu nome, a tua caveira no Twitter. Fica avisado aqui, entendeu? Fica avisado com as tuas pautas aí no Endzone. Tô te ameaçando sim, entendeu? Então, vamos lá. Acho que é isso. Foi isso, galera. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até o final, que acompanhou o jogo ontem com a gente, tanto lá no Saints Brasil 09, quanto no Florida Superdome. Obrigado pelo Ivan, que ficou lá no Saints Brasil, enquanto eu estava no Florida Superdome, cobrindo o jogo. E agradecer, né? Agradecer, Érica. Muito obrigada por a sua presença. Que dê tudo certo aí no Rio Grande do Sul, que está passando por esse momento aí de chuvas e etc. Inclusive, se vocês, ouvintes, quiserem doar para ajudar lá no Rio Grande do Sul, as enchentes, que acabou com cidades lá, acho que lá no Twitter do governo do RS tem vários jeitos de ajudar e fiquem à vontade também. Érica, faça a sua propaganda, por favor. Isso é verdade, a Érica falou aí. Tipo, tem mais ciclone pra vir, mais chuva pra vir. Aqui tá trovejando pra caramba, não sei se deu pra ouvir no áudio. Então a situação tá bem feia aqui no Rio Grande do Sul mesmo. Mas é isso, né? Eu não tenho propaganda pra fazer. Eu tô aqui sempre, agora com a temporada voltando, eu vou participar mais. Então, estamos sempre aí pra falar desse suposto time de futebol americano New Orleans Saints. Marcelo, muito obrigada pela sua presença. Por favor, fique à vontade aí, faça a sua propaganda. Hoje eu que agradeço. Nossa, é bom demais voltar. Eu que já fui até host, né? A gente fazia aquele revezamento maroto ano passado e eu gostava demais, sério. É porque agora a gente tá, né, com outras empreitadas. Inclusive, quem puder me seguir aí, @Marcelo Chaves Y. O AI mesmo, de Weissel. Lá no Instagram e meu canal no YouTube também. Eu tô fazendo vídeos sobre cinema, séries, cultura pop em geral. Ainda tá bem no começo, né? Que tem poucas semanas aí que eu tô me dedicando exclusivamente a isso. Mas eu pretendo deixar um canal bem, bem bacana mesmo, assim, com uma coisa bem irreverente, descontraída, que é o jeito que eu gosto, né? De falar sobre essas coisas. E tô até fazendo um semanalzinho ali de Ahsoka no Disney Plus, que tá excelente, também recomendo muito todos assistirem.
E é isso. Beijão pra Érica, um abração aí pro Lucas, beijão pra você. E um grande abraço aí pros nossos ouvintes. Lucas, muito obrigado por estar aqui com a gente nesse começo de temporada. Fique à vontade aí, por favor. Eu que agradeço o convite, Jéssica. Obrigado pela participação também, pela Érica, pelo Marcelo. Quem quiser me seguir nas redes sociais, Lucas Olivs, OLIVS, _, em todas as redes sociais, no TikTok, no Instagram e no Twitter /X. E é muito bom poder voltar a falar de futebol americano, falar principalmente dessa competição me maltrata já faz um bom tempo, mas a gente sofre, né? Porque a fé aurinegra move o torcedor do New Orleans Saints. Muito obrigado. Com essa que eu me despeço. Beijo. Maior torcida organizada do Saints no Brasil. Fica aí a dica. Inclusive, galera, muito obrigada. E se você ouviu até o final, abraço para os nossos ouvintes lá do Telegram, do nosso grupo do Telegram. Se você quiser, nosso ouvinte, quiser entrar no nosso grupo do Telegram, só chegar nas nossas redes sociais e pedir para entrar, fique à vontade. Abraço para eles lá do Telegram, que acompanharam o jogo com a gente ontem. Abraço pra galera que tá jogando Fantasy conosco, que esse ano, meu Deus do céu, as coisas que eu fiz na primeira semana, não vou falar nem pra minha terapeuta. Seguindo as redes sociais, novamente, @SaintsBrasil09 no Twitter, Mundo Rudete no Instagram. Procure por Saints Brasil no Facebook, a primeira página que aparecer na sua busca, mundorudete.com, o nosso site, nosso novo domínio. Chega lá aqui do nosso podcast, nosso textão lá. E segue também lá o @FlorDoSuperdome, tanto no Twitter quanto no Instagram. Por favor, nos dê aquela moralzinha lá. E a gente tem uma novidade essa temporada, a coluna do Zé, que o meu amigo José Eduardo está fazendo toda terça-feira. Então, se você quer, a gente tem a nossa newsletter, que é exclusivamente da coluna. Agora eu não lembro o site da newsletter, mas se você for nas nossas redes sociais, você vai achar lá nos nossos links da bio, o famoso link da Mil. Se inscreva na newsletter para receber toda semana a coluna do Zé com aquela pitadinha de humor falando do New Orleans Saints com muito clubismo. E é isso, ficamos por aqui. Até a próxima, até semana que vem, se tudo der certo. E... What do you